Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Que as palavras que são ministradas aqui alcancem a tua família, a tua casa e seja um tempo de mudança no nome de Cristo Jesus. Diácono Lucas, bom dia. Pastor Miguel, bom dia, paz. Bom dia, Pastor Miguel. Bom dia, apóstolo. Estamos aí com um canal novo, Telegram, Semeando Família tá lá no Telegram. Se você quer receber todos os dias as notificações, a gente sabe que as redes sociais aí não estão entregando aí o conteúdo que a gente tem gerado, né, aqui na totalidade. Então a gente criou esse canal aí para que você fique por dentro aí todos os dias. Então se você quer entrar aí no canal da Semeando Família no Telegram para receber as palavras que a gente tem gerado aqui nesse local, clica no link que está aqui na descrição embaixo, que você vai ser direcionado para lá e vai receber todos os dias notificações. Amém. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Lucas, graça e paz, meu apóstolo. Que seja uma manhã do Senhor nas nossas vidas. Amém. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Versículo 15. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. Ninguém vai me tirar o orgulho que tenho de agir assim. 16. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. E o final do versículo 16 é tremendo. Ele diz assim: afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. E ele termina: ai de mim se não anunciar o Evangelho. No programa passado nós falávamos que Jesus ele pagou o preço na cruz do Calvário para as questões da nossa vida. E a gente acha que essa graça ela é barata, não, ela é uma graça cara, né? E muitas das vezes a gente não sabe como retribuir as questões em amor, na adoração, no louvor, no serviço, em várias questões. Paulo tem tanto essa consciência que ele diz assim: ai de mim, eu tenho a obrigação de anunciar o Evangelho. Isso veio com tanta força dentro do meu coração, com tanta consciência, que desde quando Jesus me encontrou, eu vejo um poste no meio do caminho, do evangelizando o poste, cara. Quer aceitar Jesus? Acende a luz, apaga a luz. Porque é algo inerente dentro de nós. Quando Jesus me deu uma nova vida, né, e as mazelas das minhas dores, das minhas questões de alma foram curadas nele, as sobrecargas da minha vida foram aliviadas nele, eu entendi isso. Ai de mim, se de alguma forma eu não puder anunciar o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas hoje estão achando que anunciar o Evangelho é pregar na igreja, é cantar na igreja, é dançar na igreja, ou qualquer questão de igreja. Com relação à igreja, que para mim é a terceira pessoa da Trindade, porque Jesus é o cabeça, né? E a igreja é o corpo, então a igreja ela faz parte da Trindade. Ai de mim de não entender que fora da igreja é onde mais eu preciso, né? Anunciar e dizer: ó, tem espaço, vem para essa Trindade, vem conhecer ao Senhor. Porque houve um preço que foi pago pela minha vida. E essa dívida que eu tenho, ela é verdadeira e precisa ser restaurada e estabelecida a partir da pregação do Evangelho. Apóstolo, o senhor exemplificou muito bem, né, sobre essa situação de pregar o Evangelho. Não tem a ver com estar no púlpito de uma igreja, né? Não tem a ver com estar com um microfone na mão. Tem a ver com você ser essa igreja, né? Com você, a pregação, a sua vida ser essa pregação, né? Porque a gente vê muitas pessoas, apóstolo, que quando estão dentro da igreja, louvam, adoram, falam em línguas estranhas, pulam, saltitam, profetiza e tudo mais, mas quando estão no seu local de trabalho, no meio da roda... Teve um que eu vi até fazendo capoeira, assim, dando uns saltos, piruetas. Tem alguns memezinhos aí. Aleluia. E aí a gente vê, né, essas situações acontecerem dentro das quatro paredes das instituições. Quando, na verdade, Cristo nos chamou para estarmos lá fora, onde Ele nos plantou, né? Ele nos capacitou, o Senhor como bombeiro lá dentro daquele quartel, para levar a palavra dele e pregar para aquelas pessoas que estão ali, né? Às vezes vai ser uma vítima que o Senhor vai socorrer, que ao invés de ela precisar ir para o hospital, ela precisa encontrar com Cristo, que ela vai ter, né, a sua saúde ali restaurada, seja ela mental ou física e tudo mais. Mas a gente vê hoje no reflexo da sociedade, apóstolo. A gente reclama muito que a nossa educação é ruim,
né, naquilo que é a escola pública. A gente reclama que o nosso serviço médico do SUS é horrível. A gente reclama, né, de várias situações daquilo que são os órgãos que serviriam à sociedade. Por quê? Porque ao invés da gente, né, trabalhar na vida daquele professor para que ele fosse uma influência lá naquela escola, a gente tirou aquele professor de lá e transformou ele num pastor e trancou ele dentro de uma igreja, né? A gente tirou um advogado que, quando uma família fosse, não, eu quero o divórcio, esse advogado iria ali falar do amor de Cristo, aquela família seria restaurada. A gente tirou aquele advogado daquele local. Tirou o traficante. E colocou ele dentro da igreja, né? E aí a gente pode expandir diversos exemplos da sociedade para essa situação, porque Cristo nos chamou para ser resposta lá na sociedade. Sim, muitas pessoas foram chamadas assim para viver integral para Cristo, mas isso não tem como a gente generalizar, né? Não tem como falar que todo mundo, porque acabou. Aí a gente não vai ter mais professor, não vai ter mais médico, não vai ter ninguém que vai estar plantando pra gente comer. E aí a gente vê o exemplo de Paulo falando sobre isso, né? Olha só, eu poderia sim estar aqui integral e, né? Mas não, eu prefiro porque eu sei de onde Cristo me tirou e daquilo que ele me chamou. Se a gente ter esse discernimento, a nossa vida na sociedade, né, apóstolo, vai melhorar e muito. Porque a gente vai ter pastores que vão estar lá dentro das escolas, dentro dos hospitais, não com um terno e gravata e a Bíblia debaixo do braço, mas sim com seu jaleco, o professor dando a aula dele, mas levando o amor de Cristo para essas pessoas. Um jovem muito especial daqui da igreja me procurou para falar algo semelhante a isso. Ele falou que recebeu uma palavra através da vida de um profeta, dizendo que Deus iria usá-lo muito. E aí ele falou, olha, eu não sei mais se eu quero estudar, eu não sei mais porque ele estava muito focado em estudo, em concurso e tal, eu não sei mais se eu quero fazer porque eu já entendi o que Deus quer pra minha vida. Eu falei, amém, filho, mas olha só, Deus vai usar você onde você estiver. Amém. E você agora tão novo, você parar a sua vida esperando o tempo que Deus vai fazer, não tem necessidade, você vai continuar tudo aquilo que você tinha planejado e no caminho Deus vai te usando. E com relação ao que o senhor falou, apóstolo, da gente não ser a resposta para a vida de alguém, diante de todas as dores que a gente passou, de todo o sofrimento que a gente passou, de todas as angústias, e um dia o Jesus que a gente conhece hoje nos resgatou de lá, e a gente impedir ou evitar que alguém passe por essas mesmas dores, eu acho que a gente está levando Jesus para a cruz todos os dias novamente quando a gente faz isso. Uma das maiores indústrias do mundo, e eu não quero entrar em questões políticas aqui, mas dizem algumas pessoas, alguns estudiosos que é a maior máfia mundial é a indústria dos remédios. E dizem essas pessoas que muitas doenças tidas como incuráveis têm cura, porém é necessário que se alimente essa indústria, que continue se alimentando essa indústria dos remédios, porque se descobrir a cura, acabou todo aquele combustível que gera bilhões e bilhões de lucro para esses empresários. Acho que nós temos a cura de muitas doenças físicas e dos sentimentos e da alma e espirituais, e quando a gente negligencia isso, a gente está permitindo com que essa turma continue doente, essa turma continue sofrendo, quando a gente tem, na verdade, nas nossas mãos, através da nossa vida, do nosso testemunho, isso sem contar microfone, sem contar luz, sem contar púlpito, altar, no dia a dia, a oportunidade de levar cura a essas pessoas que estão à nossa volta. A palavra do Senhor diz em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós somos como árvores plantadas para darmos frutos. E esse bem-sucedido aqui, eu não vejo financeiramente ou emocionalmente, melhor mulher, melhor marido, melhor filho, não. Eu vejo bem-sucedido nessa pregação de quem medita dia e noite naquilo que é a palavra. Enquanto eu estou ali evangelizando, pregando, resgatando as pessoas que estão se perdendo, o próprio Deus também está olhando pela minha casa, pela minha família, pela minha vida. Eu creio nesse amor e nesse favor e nessa prestação de contas, né? Onde nós vamos apresentar as nossas mãos ao Senhor, mas com frutos que foram adquiridos nessa pregação do Evangelho. Se o nosso Evangelho está encoberto, ele está encoberto pelos que estão se perdendo. Forte. Ou seja, se a gente tem o remédio e não usa para as outras pessoas que estão morrendo, a gente está
permitindo que as pessoas continuem sofrendo ou até mesmo morrendo porque não compartilha simplesmente o remédio que a gente tem, que um dia foi dado pra gente. A gente foi alvo desse remédio. Aleluia. E a gente recebeu essa dose extra para distribuir para outras pessoas. E se a gente encobre o nosso evangelho, é para os que estão se perdendo que a gente está encobrindo. Que Deus abençoe sua vida, seja um tempo de cura, transformação. Aleluia. Amém. Deus te abençoe.